Nossa, Ju, eu fico até arrepiada com essas fotos. Eu acho incrível como os fotógrafos conseguem pegar as técnicas deles e captar momentos únicos na história. Realmente, né, Gabi? É muito curioso, principalmente esse olhar por trás da fotografia. Sim. Olha só essas fotos. Eu não gosto de ver minhas fotos, assim, na verdade eu não gosto de fotografia em si, tá? Assim, eu não acho que fotografia seja uma coisa, não discuto fotografia muito, não me interesso muito por fotografia. Eu me interesso muito pelos, assim, quando eu comecei a fotografar, eu fotografei não pela fotografia, mas é porque eu queria fazer alguma coisa e eu sou muito pouco criativo, muito pouco educado, pouco, sei lá, né? E a fotografia é algo muito simples, você aperta o botão, puf, fez a foto. Só que a motivação para fazer aquilo muda todo o resultado. E aí eu entendi que eu tinha motivação. E essa motivação sempre superou a fotografia, né? Só que daí eu comecei a fotografar guerra e eu comecei a entender, conhecer fotógrafos de guerra, conhecer a história desses fotógrafos, que eu me emociono com esses caras, essas pessoas, né? E eu entendi que isso era uma tradição. Existe uma tradição da fotografia de guerra. Pessoas muito sensíveis, sabe? E aí eu me emocionei com isso. E aí eu entendi que eu queria seguir nessa tradição. Essa foto foi feita a um menino de 10 anos de idade. Ele trabalhava com um traficante, eu não posso dizer onde, e todo mundo conhece um traficante. Então é só fazer contato até chegar a esse traficante. E o traficante, tanto o traficante quanto a polícia, eles se sentem seduzidos um pouco pela minha história de fotógrafo de guerra. E ele estava tentando me mostrar que ele era um bom atirador. Mas ele era um péssimo atirador, porque entre os traficantes, ele tinha 10 anos, como eu disse, tinha só 10 anos, e eles tiravam sarro dele, que ele era um mau atirador. Ele não, estava bravo, só vou mostrar como eu sou bom. E ele tentou atirar, tinha uma garrafa de Coca-Cola lá na frente, que não aparece nessa foto, e ele não acertou nenhum tiro, mas é porque ele não tem força física para segurar a arma, né, e aguentar. A minha intenção era pegar isso. Essa sempre foi a minha intenção. E tecnicamente você tem que, nas máquinas de hoje, você aumenta o ISO, né, você pode ter um ISO muito alto para que a luz, né, insira, e você coloca a velocidade muito alta. Então a foto que você vai fazer, ela pode ser 1 segundo dividido por 5.000, 8.000, né? Eu não lembro exatamente, mas é isso. Dois anos após o 11 de setembro, os Estados Unidos estavam alucinados na guerra ao terror, né? Começou pelo Afeganistão e, na sequência, mirou o Iraque, né? A Folha de São Paulo, que é o jornal onde eu trabalhava na época, decidiu mandar uma equipe para lá, até então, para fazer uma grande matéria especial de um país que estava seriamente ameaçado pela maior potência mundial. Compramos equipamentos fundamentais para cobertura, tipo colete, capacete, telefone via satélite, máscaras contra gases e tal, e fomos para o Iraque. E quando eram umas 5h30 da manhã, os primeiros sons da guerra começaram a soar. Eu havia conseguido, num site, uma planta de Bagdá, uma planta até bem detalhada, que eu instalei no meu notebook e no notebook do Sérgio Dávila. Então, conforme os mísseis iam caindo, a gente ia acompanhando, e até que caiu um bem naquele alvo. E eu consegui fazer essa foto.
ela expressa de maneira muito fraca o tamanho do conflito que estava começando, né? Me incomodava muito com a falta de água para tomar banho, às vezes com a falta de comida, que a gente comia coisa enlatada, ou ficar sem dormir, ou dormir de roupa durante 3 dias. Isso aí não me incomodava pessoalmente, a não ser o medo de morrer. Mas particularmente teve uma situação em que eu fiquei com bastante medo, e numa madrugada o tiroteio foi além do limite, ele estava muito violento, intenso. Entrei no estacionamento de um hotel e me distanciei assim, uns 100 metros para tentar fotografar aquela cena de um ângulo melhor. Comecei a fazer as fotos e consegui fazer, que é uma dessas fotos que está aí, do soldado pisando na cabeça. A 2 metros de mim levantou um soldado americano de um mato que tinha ali, de um jardim, e apontou o fuzil M4 dele bem para minha cara assim, e eu dizendo para ele que eu era jornalista brasileiro, e ele avançando, e eu vi que ele estava... Aí que eu coloquei a mão assim por dentro do meu colete e tirei uma bandeira do Brasil. Eu sou brasileiro, jornalista brasileiro. Aí ele deu uma aliviada. Eu tinha uma foto minha com o Pelé, quando o Pelé foi ministro do Fernando Henrique, que eu trabalhava em Brasília na época. Então eu juntei essas coisas todas e fiz umas ampliações pequenas e levei. Isso aqui pode me ser útil lá. E foram. Então quando encontrava algum iraquiano um pouquinho mais duro para deixar você fazer alguma coisa, e eles são muito assim, é tudo na base da troca, aí eu oferecia para ele uma foto do Rivaldo ou do Ronaldinho, e normalmente ele era amaciado. Então tem alguns elementos que a gente tem que, algumas variáveis que a gente tem que conhecer e dominar, fora do nosso métier diário de jornalista, que podem ser a garantia de você fazer uma boa ou uma má cobertura. O triste era voltar no fim do dia para o hotel, e isso aconteceu 1, 2, 3, vários dias. E colocar as botas na pia e tirar aquele sangue humano que ficava grudado na sola. Isso era uma das coisas mais escabrosas e angustiantes que eu passei lá. Gabi, o foco é muito importante, né? Porque ele que dá a informação da foto. Mas não é fácil fazer foco, viu? Às vezes os fotógrafos têm que estar muito longe daquilo que eles vão fotografar, por questão de segurança, por exemplo. E aí eles usam o zoom. Só que o zoom faz com que o foco fique muito mais sensível. Nossa, e além disso, de foco, zoom e etc., tem a questão da quantidade de luz que o sensor da câmera lê. E aí isso eles controlam com o ISO. O ISO, quanto maior ele tiver, mais luz o sensor lê. Quanto menor, menos luz o sensor lê. Mas tem um perigo de usar o ISO muito alto, né? Porque quanto mais alto, a foto pode ficar assim, meio granulada. Sim. Mas às vezes, Ju, é que não importa, entendeu? Porque às vezes a informação é mais importante. E aí depende. Nesse caso, por exemplo, a informação é muito mais importante do que a qualidade da foto. Então dá pra ver que tá bem granuladinha, o ISO tá bem alto. Em manifestações noturnas, mesma coisa. Essa foto tinha que existir. Mas se tivesse com o ISO baixo, ela não ia existir, entendeu? Não, com certeza. A ocasião é mais importante, né? Sim, sim. Olha só essas fotos aí de manifestação. Meu nome é Taba Benedicto, tenho 36 anos. Fotografo há mais de 10 anos, mas no fotojornalismo eu estou desde 2013, exatamente no 13 de junho de 2013 que eu comecei para a rua. Sou formado em jornalismo também, sou formado em arquitetura também. E escolhi a fotografia porque eu achava que a arquitetura não ia deixar um legado social, alguma coisa para as pessoas. Fui para o jornalismo com essa intenção e depois de ter uma passagem como assessor na assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública e vendo o que a polícia fazia, eu comecei a querer, juntando com a fotografia, eu quis registrar isso. Então por isso que comecei nas manifestações. Quando você é independente, você vive de vender primeiro a foto. A sua foto chegando primeiro nas agências, os editores vão ver, vão comprar, se gostarem, lógico, vão comprar. Mas nem sempre o material que chega primeiro é o melhor material. Às vezes, você demorar um pouquinho, esperar um pouquinho para fazer o clique, pensar um pouco mais a foto, demorar um pouco mais pode ser um diferencial. O sinônimo de um bom fotojornalista não é aquele que faz rápido, sim o que tem um bom olhar, o que
tem uma boa análise dos fatos e consegue registrar e ter todos os signos necessários na imagem para que aquela imagem seja pertinente e informe, que é o principal de todos. Eu penso assim, a foto não precisa ter legenda. Eu preciso olhar a foto e a foto dizer aquilo para mim. Isso é importante. Então eu busco isso. Obrigado, valeu, eu gostei de você. Ele recebe dinheiro do Marcelo Odebrecht. Aqui é intervenção militar. Fotografar na rua é perigoso. Não é uma coisa fácil, não é brincadeira. Exige uma certa experiência. No caso, uma manifestação política que pode ter confronto? Pode. Então eu preciso prestar atenção se eu vou ter 2 grupos ou se eu vou ter um grupo só. Caso eu tenha um grupo, esse grupo vai ser hostil com a polícia, que é um terceiro grupo, que é um terceiro elemento, porque dependendo do seu posicionamento, dependendo da forma que você aborda, você pode arriscar a sua vida. 2016, aqui na Consolação, e eu vi a situação que tinham 2 rocãs, um atirador e um com sacola de bomba. Então a gente sempre presta atenção, né, porque a gente já sabe qual o procedimento deles, o que eles vão fazer. Ele me viu, ele pegou uma bomba, ele tirou o pino e rodou a bomba no meu pé. Como a gente vai para a manifestação, a gente tem que usar o EPI, que é o equipamento de proteção individual, que a gente chama, que é o capacete, óculos e máscara, é o mínimo que a gente usa. No que ele jogou a bomba, o EPI não permite que você veja, tenha visão periférica, então eu tentei procurar. A bomba estoura em 3 segundos, conta 4 que ela vai estourar. Foi mais ou menos isso. Eu contei 4 e aí eu protegi meu rosto, porque o pino podia voar no meu rosto. Explodiu, eu senti a pressão no pé, a bomba tem um pino metálico e ele cortou a minha coxa. Daí sangrou bastante, enfim. A gente aprende na faculdade de jornalismo que o jornalista tem que ser imparcial. Também, ao mesmo tempo, a gente aprende que não existe jornalismo imparcial. Por mais imparcial que você esteja olhando no visor da câmera, você faz as escolhas dos signos de maneira inconsciente. E aí isso acaba influenciando na imagem. O primeiro passo é você assumir essa sua opinião, a sua vertente, a sua ideologia, que momento que você está errando e que momento você não está errando. A gente sabe que as black blocs, quando o manifestante se veste de preto, coloca uma touca ou cobre a cara porque ele não quer ser identificado com medo de repressão policial, correto? A gente sabe que o momento errado é a gente fotografar essas pessoas tirando isso e se mostrando. E você sabe muito bem que essa foto não vai vender porque nenhum veículo compra a foto de uma pessoa cujo não tem identificação da pessoa, autorização de imagem da pessoa. Então por que você vai fazer essa foto? Eu sempre falo, às vezes as pessoas trocam, mas é muito importante você saber um pouco de jornalismo, para você saber apurar a notícia, saber o que é, onde você está, o que está acontecendo, o que pode acontecer, e você ter até uma opinião sua, para você poder dar os seus passos, para você poder antecipar os fatos. A iluminação também é muito importante, né, Gabi? Olha só a iluminação dessa foto. Tá muito bonita. E tem às vezes que tem foto com pouca luz, que fica muito escuro e não dá pra ver quase nada. A gente chama isso de subexposta, igual essa aqui que tá bem escura e essa aí também tá escura. E tem o contrário, que é quando tá com muita luz e aí perde algumas informações, perde alguns detalhes. E a gente chama isso de super exposta. Essa questão da técnica, ela é bem essencial, na verdade, né? Sim. Porque você entender o quanto de luz tá chegando no sensor, que esse sensor é a íris, faz diferença na hora de ter uma foto com muita ou pouca luz. Mas eu acho que tudo depende, na verdade, do olhar do fotógrafo. Sim. E que tom que ele quer dar para aquela foto. Depende do olhar do fotógrafo e para onde aquela foto vai também, né? Por exemplo, uma foto publicitária. Tem que estar tudo perfeito, nem muito escuro, nem muito claro, senão acaba perdendo informação. Não, com certeza. Imagina você ver a foto de um produto e você não conseguir ler que produto é aquele porque tá muito escuro ou muito claro. Não faz sentido nenhum, exatamente. Né? E sem falar que essas fotos, assim, de comida, olha isso. Dá maior fome só de ver, né? Nossa, dá. A dinâmica do restaurante é mais pauleira, porque você tem que ir, contratos tem 6 horas para clicar 20 pratos. Então você não pode ficar escolhendo muito, entendeu? Então tem que ser o mais
fiel possível, alinhar muito com o chefe isso para vir o mais perfeito possível. Eu sou o André de Sá, sou fotógrafo de gastronomia. Sempre orienta com o chefe ou com quem vai preparar o lanche que tem que ter o mais bonitinho possível. Separar bonitinho o hambúrguer, tem que estar ao ponto, não pode estar muito mal passado, porque senão começa a escorrer. Isso na foto você vai ter aquele lanche que escorre no pão. Então é mais essa troca de ideia junto com o chefe, para ele preparar do jeito que a gente precisa para ficar mais bonito na foto, entendeu? Escolher sempre o mais bonito possível para ficar mais bonito na foto, para depois a gente não ter tanto trabalho no pós. A luz de gastronomia, você tem que sempre trabalhar no contraluz, sem ter a textura no alimento. Se você trabalhar com a luz direta, vai chapar a comida. Então, 80% da fotografia de gastronomia é luz. A gente procura resolver tudo na foto. Na pós-produção só fazer ajustes, né, de contraste, ou subir um pouco a luz, curva, resolver o máximo na foto, mas tem casos que não dá, como aqui não deu, eu estou entrando com uma janela de vidro, está entrando muita luz, então eu vou ter que baixar a luz de fundo para conseguir chegar na foto ideal. Os restaurantes hoje se preocupam muito com, assim, esse é o appetite appeal, né, você come com os olhos primeiro, antes de degustar. Então você entra em internet, você vai no Instagram, vê uma foto bonita, aí você com certeza você vai, nossa, eu vou naquele restaurante. Eu sou Henrique Peron e trabalho com fotografia de alimentos. Tive um restaurante há alguns anos, por isso que eu faço foto de gastronomia, porque eu já sabia olhar o alimento. Desde uma indústria até um cliente final, um restaurante, um bar, uma agência para fazer uma embalagem. Começa com restaurantes, coisas menores, publicidade, essa coisa toda, porque o alimento ele tem uma coisa diferente que você precisa ser rápido para fotografar ele de verdade, para não ser aquela coisa plastificada. Então, com a experiência, você ganha essa agilidade de resolver uma coisa bem rápido e não deixar ele morrer. Então, isso é o que o mercado vai buscando. A primeira coisa é ter alguma empatia com o que você está fotografando, né? Eu, apesar de ser, né, relativamente magro, como bem, gosto de comer como que eu fotografo, né, tudo, a maioria. Hoje eu vou fazer umas fotos para um cliente, fazer algumas imagens de divulgação. O food styling, ele é arrumar o alimento, né, deixar o alimento mais bonito para a foto. Então, para isso a gente tem alguns truques. Hoje a tendência é deixar muito mais o alimento perto do natural, do que ele ficar muito distante, né, do que o consumidor vai atingir quando ele fizer essa receita, ou do que o consumidor vai ver quando ele comprar esse alimento, né? No caso do creme, a gente tenta deixar ele um pouco mais grossinho do que ele seria na vida real, para a textura ficar mais fácil de ser trabalhada, mais fácil de ser captada. Uma cor sempre ajuda também. Tudo depende do cliente, então tem o briefing do cliente, ele passa qual que vai ser o mood, então qual que são as cores, se é uma coisa mais elegante, se é uma coisa mais simples. Nesse caso, essa foto toda é sobre aquele escorrido, é ali que está o segredo dessa foto ser legal ou não. Você tem um estilo diferente da fotografia comercial, né? Porque você fotografa o real. Verdade. Como é que isso é no tradicional, a fotografia comercial tradicional? Não vamos dizer tradicional, vamos dizer antiga, talvez, alguma coisa assim.
era tudo perfeito. Então começou um movimento que seria o oposto. Por exemplo, uma outra grande rede americana de pizzas começou a fazer a publicidade com as fotos que as pessoas... Chegava a pizza em casa, você fazia uma foto e eles usavam essa foto como a publicidade deles. Ou seja, o mercado estava indo para a verdade. Nossa, tô com muita fome depois dessas fotos, olha isso. Calma, Gabi, já já a gente vai comer. Lembra que o tempo voa que nem essas batatinhas aí. Tonta. Mas é engraçado, né? Essas fotos estão borradas, essa tá borrada também. A da batatinha não tá borrada. Por que isso acontece? É por causa do obturador, Gabi. É o que controla o tempo de exposição da imagem para a câmera, é isso? Algo assim? É, mais ou menos isso. Quando o obturador fica muito tempo aberto, que ele está em baixa velocidade, a imagem fica exposta durante aquele movimento. E aí as fotos ficam borradas. Agora, quando o obturador está em velocidade alta, ele captura a imagem muito rápido e ela fica com essa impressão assim, de congelada. Entendi, então calma. Quando tá muito baixa, faz aqueles rastros bonitos de luz quando o carro passa. Tipo esse aí. Isso mesmo. E quando o obturador tá numa velocidade bem alta, fica tipo aquelas fotos de cachorro correndo, ó lá. Ai, que fofo. E tá uma febre essas fotos de cachorro, né? Ai, por mim essa febre continua. Me lembra a infância, várias memórias. É, fotografia tem esse poder de memória mesmo, né? Tem. A maior parte dos meus clientes, eles não são adestrados, então é muito mais do tato, das técnicas que eu uso, algumas técnicas de adestramento e da experiência mesmo. Então eu utilizo petiscos, brinquedos, eu tento criar um relacionamento com o cliente, com o cachorro, né? Se ele estiver com medo, assustado, ou inseguro, desconfortável com a situação, as fotos não vão ficar legais. Tem que ser uma coisa espontânea, uma coisa natural. Hoje a gente vai fotografar um Golden, é uma das raças assim que eu mais fotografo. Então hoje vem o Bowie, que é um Golden, eu nunca fotografei ele, então a gente vai ver como vai ser, como vai rolar. Eles chegam aqui, então eles ficam ali uns 20 minutos cheirando o estúdio, brincando, correndo, me conhecendo, eu vou lá, faço carinho, brinco. Isso aí é super importante. Com animais, assim, a gente não tem exatamente certeza de tudo que vai acontecer, então, assim, a gente vai testando sem forçar ele, né? E aí, como eu olhei o cachorro bem crianção, obviamente ele vai babar, ele vai tentar correr atrás do brinquedo, vai bagunçar, vai sair do lugar, mas é assim que a gente vai fazendo, a gente vai fazendo aos pouquinhos. A maior parte dos meus clientes querem por acessórios, que é realmente uma foto diferente da que eles têm, porque muitas vezes não conseguem pôr um chapéu, uma roupa de cachorro. Então, assim, com calma, algumas técnicas que eu até vou tentar fazer no Bowie pra mostrar. A gente vai colocando e vai tirando a foto. A Dani faz um belíssimo trabalho porque eu acho que o ponto forte são essas fotos mais espontâneas, em movimento, que geralmente os fotógrafos fazem fotos mais posadas, né? E a Dani explora esse outro lado. Pra mim, a fotografia pet começou junto com o meu trabalho voluntário com os bichinhos, né? Via que era muita facilidade de doar um bicho, que tinha uma fotografia profissional, que saía com o olho expressivo na foto. As pessoas viam através da foto a essência daquele bichinho e se interessavam em adotar. Fotografar gato é bem diferente de cachorro, assim. Os cachorros geralmente são mais dispostos, pra eles é tudo uma brincadeira, né? Eles não têm tanto medo do barulho da câmera, da luz do flash. Gatinho a gente tem que ter uma cautela a mais em eles. Tem medo de barulhos estranhos, de pessoas estranhas. A gente sempre tem que ter paciência e respeitar o limite deles para não estressar. Os gatinhos a gente consegue chamar mais atenção com brinquedinhos, chocolinhos, guizos, né? Brinquedinho com pena ou alguns barulhos mais delicados, que não sejam muito assustadores para eles. É sempre bom ter uma pessoa do lado, porque é difícil o fotógrafo
focar, fazer a foto balançando alguma coisinha, né? Então a gente sempre tem ou o dono ou o responsável perto para dar esse auxílio. Para fotografar pet, além da câmera, da lente, da luz, às vezes do cenário, o principal é a sua disposição física. Você tem que estar disposto para seguir o bicho, sair correndo atrás dele, rolar no chão. Tem que fazer malabarismo para você acompanhar. O ideal da fotografia é você estar da altura do olho do animal, porque, como eu falei, o olhar é a janela da alma dele. Entre os anos de 2013 e 2016, que foram os primeiros anos de fotografia voluntária nos abrigos, todos os bichinhos que eu fotografei, tanto cães como gato, foram adotados a partir das fotos. Eu já tô apaixonada por essas fotos de cachorros e gatinhos, Ju. É muito legal o poder da fotografia, né? Ela faz com que a gente olhe para a história, por exemplo, de um jeito diferente. Ela pode vender alguma coisa pra gente, alguma ideia, ela pode fazer a gente sentir vontade, a gente se apaixonar por alguma coisa. Sim, exatamente, como falaram os antigos, né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras. E na fotografia, todas as imagens dependem muito do olhar do fotógrafo e de como ele vê o mundo. É como se a gente estivesse vendo as coisas pelo olhar de outra pessoa, né? Exatamente, um olhar que tem que unir técnica fotográfica e sua visão do mundo, né? Visão artística e etc. É exatamente isso.